tua introdução, você começa assim, ó. Eu invisto em pessoas diariamente, mas nunca espero algo em troca. Por quê? Ó, por causa da seguinte frase que eu coloco aí. Porque quando você investe em bolsa de valores, você precisa esperar um retorno. Pô, não vou botar dinheiro na bolsa se não é para ganhar. Mas quando se trata de pessoas, essa expectativa pode te afundar no mar de decepção. Então como é que você equilibra a decepção com as pessoas? Só tem um jeito, diminuindo o grau de expectativa. Então, se eu vou te ajudar esperando que você me ajude da mesma medida, eu já dei um passo rumo à frustração, porque é muito capaz que por mais que você tente me retribuir, você não retribua da forma que eu criei a expectativa, e aí eu começo a ficar contra você. Você nunca me fez mal, eu começo o João não é um cara sério não, pô. Ajudei ele nem me... Na sua cabeça você me ajudou, ou na sua cabeça eu fiz pra te ajudar e não tô esperando nada em troca, porque eu sou um cara espiritualizado, mas na minha cabeça eu criei a expectativa de receber algo em troca. Sim. Com certeza ele vai me mencionar na próxima live. Aí tu não fala de mim na próxima live? Eu falei, que isso, cara? eu mencionei ele na live, como é que ele não me mencionou? Sim. Esse tipo de expectativa o ser humano cria demais e por isso se decepciona demais também. Cara, muito top. Aí tem várias coisas aqui, ó. Porém, é preciso que a nossa mente e o nosso coração estejam vacinados contra as epidemias emocionais do mundo real. O que seriam essas epidemias? Então, vamos lá. Essa parte do mundo real e do mundo ideal... Isso. Foi uma das coisas que mais colou desse livro. Tá. Eu estava em casa quando eu comecei a escrever esse livro. Demorei 1 ano e 2 meses para escrevê-lo. E você escreveu no mundo todo, né? Que tem uma passagem aqui que você fala, enquanto eu escrevo esse livro... Exatamente. Em todo o país... Eu aproveitava as viagens, escrevia no avião, mas basicamente eu acordava todo dia às 5 horas da manhã, porque é o seguinte, na vida da América, a gente fazia tudo. O do yourself é muito forte lá, faça você mesmo, né? Sim. Então eu acordava as crianças às 7 horas da manhã, enquanto Janine arrumava a parte de mochila para eles saírem, são 4 filhos, né? Eu ia fazendo café da manhã e levava numa minivan que eu tinha, levava eles para a escola. Sim. Então era só o dia me consumia tanto, basicamente eu sendo dono de casa, né? Ficava em casa e vinha uma vez por mês para o Brasil para trabalhar e tal, que eu resolvi acordar mais cedo para escrever. Falei, cara, eu não estou produzindo o que eu poderia produzir. Eu acordava às 6 e pouca já para começar a cuidar das crianças, comecei a acordar às 5 todo dia. Certo. Que era uma coisa que eu sempre odiei, acordar cedo. Comecei a acordar às 5 horas da manhã todo dia e descobri 2 coisas importantes. Primeiro, que silêncio. Era inspirador. Segundo, eu escrevia numa parte da casa que dava fundos para um lago e onde nascia o sol. Então todo dia eu via o nascer do sol. Uau. Aí eu descobri que imagem importa, ambiente importa. Não é só o horário da quietude, mas também o ambiente. Cara, e aí eu fiquei simplesmente 13 meses sentado escrevendo esse livro todo dia. Quando caiu a ficha do mundo real, mundo ideal, para mim foi uma das melhores partes, porque eu expliquei o seguinte, ó. No mundo ideal, que foi apresentado por Jesus, as pessoas perdoam 70 vezes 7. Tem um versículo na Bíblia que diz, se uma pessoa errar contra você, perdoa-o. Aí os discípulos perguntaram para Jesus, quantas vezes? Jesus, 70 vezes 7 em um dia. Em até 24 horas, se uma pessoa errar contigo 70 vezes 7, você precisa perdoá-la todas as vezes. Então, no mundo ideal, as pessoas vão perdoar 70 vezes 7. Mas no mundo real, elas perdoam? Elas perdoam? No mundo ideal, nós deveríamos lidar bem com os inimigos, porque a própria Bíblia diz que a gente precisa alimentar quem nos feriu, deixar pra lá. Alimentar no sentido, tá passando fome, eu vou te ajudar, não é porque você me feriu que eu vou me vingar de você. Sim. No mundo ideal, nós amaríamos uns aos outros, nós cuidaríamos uns dos outros, não teria inveja, né? Não teria vários problemas, mas no mundo real existem várias epidemias. Que epidemias são essas? Inveja, o ciúme descontrolado, o sentimento de possessão, a competição. Cara, o sentimento de competição tá desleal na nossa geração por causa da internet. Eu fico olhando o Instagram dos outros e começo a desejar, caramba, mas como é que ele pegou esse carro? Mas como é que ele fez isso? Como é que ele consegue treinar todo dia e tá magro? Tudo é uma comparação, tudo começa a te fazer mal. É uma epidemia emocional. Sim. Então, e quando eu escrevi esse livro não existia o coronavírus, né? Eu comecei a escrevê-lo em 2018 e terminei em 2019. Sim. Então, essa palavra epidemia não tinha
É verdade, Tá muito cara. forte hoje, mas na época não tinha uma correlação com o que tá acontecendo. Até uma pergunta que eu ia te falar, pô, você considera que esse livro vendeu pra cacete? Uhum. Já é best-seller. Já é best-seller. E se você considera que esse livro, ele... Eu tenho uma opinião sobre isso, tá? Mas eu quero ver a tua. Se ele é atual, inclusive na época da epidemia aqui do Covid. Eu acho que esse livro, ele é um manual que vai ficar por muitos anos rodando, porque ele trata de uma coisa que sempre vai existir, pessoas. Sim. Pessoas são sempre iguais. Sim. Mesmo ciúminho, mesmo inveja, mesmo sentimento de competição, mesmo disse-me-disse, fofoquinha, familiar brigando com familiar no estrago Natal, por causa de coisa pequena, porque na verdade tem acúmulos de lixo emocional guardados, não tratados, aí quando o primo fala um negócio fica todo mundo nervoso, pá. Então, o ser humano é tudo igual. Então eu vim fazendo um raio-x do ser humano, expondo como você resolver. Certo. Basicamente, você só resolve o problema com pessoas, primeiro eliminando seu próprio ego e orgulho, que é a maior dificuldade, nosso maior inimigo. Ficando em silêncio, que é outra dificuldade, as pessoas querem sempre rebater. Nesse livro eu falo isso, o tempo de não leva o desaforo pra casa, comigo bateu, levou, esse tempo acabou. Irmão. Passou, antigo, né? É antigo. Profissionalmente não dá mais certo. Na rua você vai ser preso se fizer isso. Um dia tem lei contra... Então você precisa ter domínio das suas emoções. Você precisa ter domínio do seu comportamento. Sim. Porque o seu talento, cara, ele pode te colocar em muitas mesas estratégicas, mas só o comportamento te mantém lá. Perfeito. Se você der uma desviada no seu comportamento, não importa o nível do seu talento, ninguém quer você perto mais. Cara, animal. Salve, salve família! Para você que chegou até aqui, eu quero fazer um convite muito especial. Da mesma forma que eu, você também pode faturar mais de 10 mil por mês no YouTube, sem aparecer. Quer saber como isso é possível? Clica no primeiro link da descrição e vem aprender com o melhor.